Não, e essa questão do contágio, ele é extremamente interessante. Não sei se, de repente, você já percebeu, quando você está numa fila, principalmente numa fila de banco, e aí você já está ali há 5 minutos, e depois vem 6 minutos, 7 minutos, aí daí a pouco alguém aparece e começa a falar que está demorando muito, a falar que tem gente com atendimento preferencial demais naquele dia ou naquele banco, para falar que o tem número idoso de demais para andar na caixas, frente, tem grávida demais, tem tudo demais. Aquele caixa lento demais. que o número de caixas não está funcionando, que os bancos estão ganhando muito dinheiro e não colocam funcionários, que eles deveriam revezar no horário de almoço. E aí você começa a escutar de tudo e vai pouco. Isso. De tudo um pouco. Então, você falando, eu fico pensando que às vezes os que estão reclamando são aqueles que atrasaram no horário, eles que não estão conseguindo cumprir uma agenda, chega lá e começa a falar isso tudo. Não, e daí a você pouco falou, né, pastor? você vai percebendo que as outras pessoas não só concordam, como vão colocando outras coisas. Por exemplo, mas o banco fulano de tal a gente pelo menos espera sentado. Aqui a gente tem que esperar em pé. Entendeu? Então, são situações que parecem tão pequenininhas, mas na realidade elas estão externando a sua insatisfação e ela é contagiosa. Um exemplo desse contágio, na hora que você fez a pergunta, cara, eu me lembrei da situação de Davi quando ele voltou e a cidade que ele estava morando, Siclac, tinha sido saqueada. Naquele momento, todos os homens de Davi, então não eram quaisquer eram os homens de Davi, os guerreiros de Davi, aqueles que estavam junto com ele, prontos inclusive para morrer por Davi, alguns deles chegaram e pegaram em pedras para apedrejar Davi. Então, com certeza, aquilo não nasceu simultaneamente no coração de todos, mas um começa a reclamar, começa a murmurar, e aí isso se propaga. E de repente todos já estão murmurando. Começam a ficar inflamados. Inflamados. A gente percebe isso, inclusive nas manifestações. Exatamente. Nós temos, a maioria das pessoas, elas não saem de casa para uma manifestação pensando que vai quebrar alguma coisa. Mas no auge da manifestação, clima, né? que começa a se estabelecer um clima de insatisfação. Certo. E essa insatisfação, ela vai ter que ser canalizada em uma direção. E aí nós temos a murmuração gerando uma insatisfação que acaba gerando violência. Mas o princípio de tudo isso é aquela insatisfação, aquela murmuração que a pessoa tem e começa a contagiar os outros. E a murmuração, ela traz incredulidade também. Porque a pessoa, ele murmura e passa a não crer naquilo, nas promessas que Deus tem para ele. Não é? E ele não vai esperar. O murmurador, ele não espera. Ele quer a coisa ali. Por isso que o pastor Rogerinho falou que o cara chega na fila, tem 20 lá, ele queria que ele fosse o primeiro ali a ser atendido, né? Ele não enxerga que tem 19 na frente dele, que ele tem que esperar aquele período, não. Ele chegou ali, não, tinha que ter 16 caixas aqui, não é? Um à minha disposição para me atender, só para né? me atender. No mês ele vai ali uma vez e quer ser atendido ali na hora. Então ele começa a murmurar e realmente vai contaminando as outras pessoas. E realmente traz incredulidade, retarda as pessoas, que elas param, tá? A murmuração para a pessoa, porque tira você de caminhar, de seguir em frente, de lutar, tá? A murmuração tira essa vontade de lutar, tira. Então ela vai mexer na sua fé, porque você vai passar a não acreditar nas coisas. Então tem que tomar muito cuidado com a murmuração, porque mexe na fé muito. A pessoa começa Traz a ter amargura, não traz a murmuração? Essa questão que o Guerra falou, assim, essa questão que o Guerra falou da incredulidade, ela é muito forte. Porque, na realidade, a gente começa a perceber que a pessoa começa a murmurar porque ela não acredita que isso pode ser mudado, que isso pode ser resolvido. Por exemplo, dentro de um relacionamento conjugal,
ou seja, um dos cônjuges está frustrado, está desanimado, está, sabe, já há alguns anos lutando com uma situação com o seu cônjuge, então começa a tornar uma pessoa amarga e uma pessoa murmuradora. Por quê? Ela não consegue ver com os olhos da fé, porque ela só olha através dos olhos naturais. Então, pelos olhos naturais, meu marido nunca vai mudar. Pelos olhos naturais, a minha mulher nunca vai mudar. Vai ser isso aí o resto da vida. Não é? Então, se torna uma pessoa incrédula. Né? Não crê que Deus, no instalar de Deus, pode mudar toda a situação. Não é? Que Deus pode tocar no coração daquele cônjuge e ver as coisas transformadas. Olha para os filhos, a realidade natural, os olhos naturais, assim, é insolucionável, ou seja, não tem solução. Ou seja, porque aí começa a tornar um murmurador, murmura, xinga, não tem jeito, é isso, você não devia ter nem ter nascido. E aí começa a trazer essas palavras, às vezes de bênção, são palavras de maldição. Né? E isso é o quê? Fruto da incredulidade. Não crê que Deus pode transformar a vida de um filho ou de uma filha da noite para o dia. Não é? E assim, as coisas acontecerem rapidamente. E assim sucessivamente. Não é? Quer dizer, hoje, nos dias de hoje, assim, o Brasil não tem jeito. O Brasil é isso aí de mal a pior. Né? Mas nós temos o poder através do Senhor Jesus de sermos o quê? Agentes de transformação e principalmente agentes, ou seja, proféticos de trazer à existência aquilo que os olhos naturais não veem, mas o quê? Pode ser mudado, tem poder para mudar. A gente pode falar você. Uma coisa interessante, Carol, que eu queria comentar com relação ao que o Rogério disse, que a pessoa ela se coloca no lugar de Deus, isto é, ela não está satisfeita com as coisas do jeito que elas estão. E essa é uma tentação que nós precisamos tomar muito cuidado e vigiar muito. Porque essa foi a tentação que se estabeleceu desde o Éden. Então, Satanás, quando ele fala através da boca, através da serpente, ele tenta seduzir e a forma de tentar o homem, né, no sentido homem e mulher, é que nós seremos como Deus, seremos iguais a Deus. Esse foi o grande argumento. Então, nós temos a tendência, né, de buscar esse lugar exatamente porque ali nós somos tentados. E quando nós olhamos logo em seguida, depois da queda, depois quando Deus aparece para Adão e Deus questiona Adão, ele vai e coloca uma situação que ele reflete a consequência desse questionamento e desse posicionamento. Tipo, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Então, a minha justificativa, as né? Mulheres então, é um problema se o Senhor, se eu fosse, aí por trás a gente pode ter uma outra frase. Se eu fosse o Senhor, eu tinha colocado do meu lado uma mulher melhor. Aí a mulher chega, né? Foi a serpente. Então, se eu fosse o Senhor, eu não tinha deixado a serpente aqui. Entendeu? Então, sempre quando nós passamos a transferir essas responsabilidades, nós estamos acabando com a culpa em um ser que é Deus, que é nele que é a origem de todas as coisas. E o princípio disso é exatamente a murmuração. Então, quando as coisas não estão do jeito que eu quero ou do jeito que eu gostaria que tivesse, alguém é culpado. É verdade. A gente tem até uma participação do Adílio concordando com ele. Falou assim, eu concordo com tudo que foi dito. E ele compartilhou que ele fez 33 cirurgias na perna. E aí, ao longo desse período, ele murmurava o tempo inteiro. Ele só olhava para o problema dele. E hoje, né, numa outra situação, ele observa como ele estava errado em caminhar, né, esse período todo murmurando. Então, ele mandou essa participação aí, né, concordando Deus e compartilhando uma postura errada que ele teve, mas hoje que ele está fora, ele já passou por essa 33, ele pensou assim, poderia ter sido diferente. O murmurador, ele anda descontente. Então você já vê que o murmurador, o humor para ele já é mais difícil.
por ele andar descontente. Né? E ele é uma pessoa que joga água fria nos outros. Você entendeu? Talvez você chegue perto dele até com entusiasmo de uma coisa, ele te joga água fria. Não vai dar certo porque não deu certo na minha vida. Como é que você vai conseguir um trem dessa forma? Se lá na frente o país está assim, se é forma assim, como é que você vai trabalhar no lugar desse, se o lugar ruim não te dá isso, você não vai conseguir isso, entendeu? Então ele joga uma água fria no outro, porque ele é descontente. Eu Então, vejo também que ele afeta a visão das pessoas, né? Sim. Porque ele não enxerga nada de bom. Sabe qual é a principal ação que acontece do murmurador? É que o murmurador, ele puxa para trás. Sim. Ele puxa para trás. Então, aquelas pessoas que estão, sabe, nem tão preocupadas com certas coisas circunstanciais. Nem enxergar aquilo. Assim, não tão, aquilo é irrelevante. Mas vem o murmurador e faz os teus olhos se abrir para alguma coisa. Poxa, não é que é verdade mesmo? Mas são coisas o quê? Para puxar você para trás, para travar, sabe? E não jogar para frente. E nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que nos joga para frente. É um Deus que nos faz nós olharmos além motiva, né? Porque o Senhor nos dá uma visão de supervisor. Qual que é a visão de supervisor? É aquela visão que vai além, transpõe os montes e os muros que muitas vezes são colocados diante de nós. Essa é a visão do supervisor, é uma supervisão. É uma visão que não fica na circunstância ou só enxergando a ponta do seu pé, do seu dedão, mas é uma visão que vai além. Então, esse é o propósito de Deus, é nos lançar para frente. E se nós entendemos verdadeiramente que nós somos agentes de transformação, e através dos nossos lábios, existe poder nas nossas palavras, a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Então nós temos que usar esse poder através dos nossos lábios, da nossa palavra, da nossa língua, para sermos agentes o quê? Proféticos, agentes de restauração, de transformação. E o que? Através das nossas atitudes de fé, eu posso justamente o quê? Mover os céus para que no mundo espiritual seja conquistado, para que se torne realidade no natural. Quando eu estou tendo uma visão meramente murmuradora, de xingar, de ingratidão no meu coração, eu não consigo ter essa visão. Eu só vou enxergar aquilo que os meus olhos naturais veem. Que é o quê? Circunstância, luta, problema, guerra. E tem uma outra telespectadora que ela compartilhou a seguinte situação. Ela acabou abandonando o filho por causa das seguintes situações. O filho dela era drogado, ela tentou interná-lo mais de 6 vezes, não conseguiu realmente realizar esse tratamento e ele começou a ameaçá-la. Então, por medo, ela acabou afastando, abandonando nele. Ela usou essa expressão. Mas ela, hoje, ela fala muito com Deus. Por que aconteceu isso? Por que meu filho é assim? E ela questiona muito a Deus por isso. Ela quer saber se isso é murmuração. Até a oração dela é uma oração murmuradora. A própria oração determina isso. Né? Então, assim, o que precisa acontecer? Precisa acontecer que os olhos do seu coração precisam ser abertos. Não é? Porque você não está conseguindo enxergar com os olhos corretos para a circunstância. Você simplesmente, seus olhos foram cegados dentro da perspectiva de que você não consegue enxergar pela fé, a ótica da fé. Né? Você só está enxergando pela a ótica das circunstâncias naturais, aquilo que teus olhos naturais veem. E a gente não anda por vista, né? Aquela canção antiga, né? Não olha as circunstâncias, não olha o seu amor. Né? Eu acho tão jóia, tão tremenda essa canção, né, antiga. E porque, na realidade, a gente não anda por isso, para essa visão dos nossos olhos naturais. Pode ser a maior catástrofe, mas ainda nós cremos que Deus não perdeu o controle da história. Amém. A história está nas mãos do Senhor. Ele tem as rédeas da história, não é? E isso precisa acontecer no seu coração.